Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. E hoje a gente vai continuar aquela brincadeira sobre moléculas orgânicas e vamos inaugurar um novo grupo de moléculas orgânicas que são conhecidas como lipídios. Nossa, essa aula é muito interessante, rapaziada. Se eu fosse você, eu vinha com a gente depois da vinheta. Maravilha, meus tchutchucos! Começando então aqui o nosso bate-papo sobre lipídios. Primeira coisa que a gente vai mencionar é que os lipídios também podem ser chamados de gorduras neutras ou simplesmente de gorduras, hein, rapaziada? Basicamente, essas moléculas são compostos orgânicos apolares e, por serem apolares, são insolúveis em água. Essa brincadeira de eles serem insolúveis em água vai dificultar um monte de coisa lá nas nossas células e no funcionamento geral do nosso organismo, mas também vai trazer muitas vantagens, como é o caso, por exemplo, da capacidade de impermeabilizar superfícies, né? Se você parar para pensar um pouco, se a gordura é insolúvel em água, a água não se mistura com ela. Então, se você tiver gordura na superfície, você nem recebe água e nem perde água. Então, seria uma belíssima estratégia de impermeabilização de superfícies. Maravilha? Uma coisa legal aqui falando sobre a composição química dos lipídios é que a maioria é composta por ácidos graxos. Então é importantíssimo, moçada, que a gente conheça esses ácidos graxos, saiba como eles funcionam, para que nas próximas aulas a gente possa descrever os demais grupos de lipídios. Os demais não, né? Os grupos de lipídios. Maravilha, tchucos? Então vem aqui, ó. Em relação ao ácido graxo, calma, relaxa, tá? A galera já fica, ai, nossa, Rafa, que nome esquisitão. Relaxa, tchutchuco. Olha aqui comigo, ó. Ácido graxo fofinhos são moléculas que apresentam na sua composição um ácido carboxílico. Eu vou já lhe mostrar quem é esse ácido carboxílico. E ele vai estar associado a uma cadeia chamada de cadeia hidrocarbonada. Essa cadeia, ela vai ter, na verdade, esse conjunto todo, ele vai ter de 4 até 24 carbonos. Nossa, Rafa, é uma cadeia bem longa. É verdade, se você comparar com os carboidratos que a gente estudou na aula anterior, a gente vai ver que os carboidratos, os monossacarídeos, por exemplo, eles só têm 6 carbonos na composição. Tudo bem que os polissacarídeos são moléculas gigantescas, né? Mas aqui a gente também tem moléculas bem grandonas, né? Ô, Rafa, mostra para mim essa esculhambação aí, desse ácido graxo, dessa cadeia hidrocarbonada. Como é que funciona isso aí pra gente? Olha só, tchucos, bem tranquilo aqui pra gente, tá? A gente vai lá mencionar que um ácido carboxílico é uma função química, né? Uma função orgânica, onde a gente vai ter carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e também vai fazer uma ligação simples com uma hidroxila. É o famoso C dupla O OH. Ah, Rafa, então quer dizer que é isso que é um ácido carboxílico? É sim, tchutchucos, bem tranquilo, né? Ácido carboxílico C dupla O OH. E ele vai estar ligado a quem? A uma cadeia hidrocarbonada. O que é, Rafa, uma cadeia hidrocarbonada? Ô, fofinho, é simplesmente, tchutchucos e tchutchucas, uma cadeia bem longa de carbonos associado a hidrogênios. Ah, Rafa, tô vendo aqui, ó, carbono e hidrogênio, uma cadeia bem longa e bem monótona. Deixa eu só te falar uma parada, eu sei que os professores de química vão conversar muito sobre isso com você, mas eu queria que você lembrasse uma besteirinha de que o carbono, tchutchuco, ele vai precisar fazer 4 ligações para se tornar estável. Então, você consegue perceber que cada um desses carbonos está fazendo 4 ligações. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4, beleza, está estabilizado. Esse aqui está fazendo 1, 2, 3, 4, também está estabilizado. Todo mundo está estabilizado na conversa, menos esse último camarada aqui na brincadeira, que a gente vai ter, ó, que botar. Ele está fazendo uma ligação, então vou fazer a segunda ligação, vou fazer a terceira ligação
Rafa, mais uma ligaçãozinha. Então, fechei aí a quarta ligação. Repare, então, fofinhos e fofinhas, que nessa região aqui, ó, a gente vai ter o tal do ácido carboxílico e nessa porçãozinha aqui, a gente já vai ter a cauda hidrocarbonada. Cauda hidrocarbonada. Então, olha que sexy, moçada. O nosso ácido graxo aqui, ó, representado no nosso quadro. E vamos conversar um pouco mais sobre esses ácidos graxos, porque existem algumas discussões muito interessantes, tá? A primeira delas, eu vou comentar que os ácidos graxos podem ser classificados em saturados e insaturados. Veja só, é bem simples, fofinho. Quando eu digo que o ácido graxo é saturado, eu estou dizendo que ele vai apresentar apenas ligações simples entre os carbonos. Então você vê aqui, ó, entre um carbono e outro, a gente só observa a ligação simples. Quando você tem uma configuração como essa, você acaba apresentando uma cadeia linear, igual a essa que a gente está observando aqui em cima. Eu vou até, moçada, ó, puxar uma setinha aqui, ó, para dizer que isso que a gente desenhou agora há pouco tempo lá aqui no nosso quadro é basicamente a representação de um ácido graxo saturado. Maravilha? E o mais legal disso, moçada, é que dependendo da saturação ou não desses ácidos graxos, a gordura que é composta por essa rapaziada aqui pode apresentar uma configuração mais sólida ou mais líquida. E olha que interessante isso que eu vou trazer para você. Imagina que eu estou mostrando para você aqui, tchutchuco, vários ácidos graxos. Aqui eu estou representando o ácido carboxílico desses ácidos graxos e aqui embaixo a gente vai representar aquela cauda ou cadeia hidrocarbonada. Repare que todas elas são lineares, afinal de contas a gente está falando de um ácido graxo saturado e que essa configuração permite que esses ácidos graxos fiquem bem próximos uns aos outros. E quando eles ficam bem próximos, eles conseguem, fofinhos e fofinhas, interagir por meio de associações que a gente vai chamar de interações do tipo apolares. Uma substância apolar, como essa aqui, né? Substância apolar, principalmente a cadeia hidrocarbonada, ela tem afinidade por outras substâncias que também são apolares. Então, repare, ó, que essa cauda apolar interage com a vizinha, essa aqui também interage com a vizinha, e como eles estão muito próximos uns dos outros, o número de interações é bastante elevado. Ô Rafa, eu lembro que a gente estudou na aula de água que quando uma molécula de água interage com outra molécula de água, existe uma força de coesão entre elas, não é assim? Uhum. Aqui eu tenho duas moléculas semelhantes interagindo. Eu vou chamar de coesão também? Eu vou chamar de coesão, tchutchuco. Então, quando tu tem um monte de ácido graxo saturado um do lado do outro, você vai acabar apresentando uma grande proximidade entre eles. Essa grande proximidade, tchutchuco, vai trazer uma grande coesão entre essas moléculas. Rafa, eu lembro mais uma vez lá na minha aula de água que tu falou que quanto maior for a coesão, menor é o grau de liberdade entre as partículas, não é assim? É assim, tchutchu. Quanto menor o grau de liberdade, mais difícil essa substância vai ser de mudar a sua forma. Então ela vai manter uma forma constante. Ah, então aqui ele vai manter forma constante, Rafa? Vai manter, fofinhos e fofinhas. Então é por isso que quando a gente se refere a gorduras saturadas, a gente está se referindo a uma gordura que é sólida à temperatura ambiente. E aí você pega, por exemplo, lá,
A manteiga e a margarina. Qual das duas fica mais sólida quando, por exemplo, estão dentro da geladeira? Ah, Rafa, é a manteiga. É verdade, a manteiga fica bem sólida, né? Resultado disso, tchutchuco, manteiga é uma gordura saturada. É uma gordura, inclusive, que tem origem animal. Tu pega lá que a manteiga, ela é produzida a partir da gordura do leite da vaca, né? Você lembra também aquela gordura que fica na carne. Gordura animal é sólida. Gordura animal é, portanto, gordura saturada. Maravilha, tchutchu? Ah, moleque, muito bom. Agora, existem também os ácidos graxos insaturados, né? Os ácidos graxos saturados, eles vão, olha só, aqui não tem ligação dupla aqui, ó. Mas nos insaturados, eles vão apresentar dupla ligação entre os carbonos. Então, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas é só você imaginar que entre um carbono e outro vai ter uma dupla ligação. Porém, antes da gente falar sobre isso, eu quero que você lembre de uma coisa muito importante. Os ácidos graxos insaturados, eles podem ser divididos em dois grupos. Aqueles que apresentam configuração do tipo cis e aqueles que apresentam configuração do tipo trans. Maravilha, tchutchus? Rafa, qual que é a diferença entre os dois? Deixa eu mostrar para você, fofinho. Olha aqui, na configuração do tipo cis, a gente vai observar que os hidrogênios na dupla ligação estão voltados para o mesmo lado. Ui, que informação, hein, Rafa? Uhum. Olha como é que vai ficar a conversa agora, ó. Vou colocar aqui, moçada, C dupla O, OH. Ei, tchutchuco, o que é esse C dupla O, OH aqui mesmo? Ah, Rafa, tu acabou de falar. Tá aqui, fofinho, ó. É o ácido carboxílico. Maravilha? Aí eu vou fazer agora a cadeia de carbonos, ó. Carbono, carbono, carbono. Eita, Rafa, tô vendo aqui, ó, uma dupla ligação entre os carbonos. É mesmo, tchutchuco, ó, essa dupla ligação tá bem aqui, ó. Deixa eu botar mais um carboninho aqui, ó. Pronto. Ok, vou ficar só com esse aqui mesmo. Tá bom já. Ô, fofinhos, o que acontece? Quando a gente começar a fazer a distribuição dos hidrogênios, esse aqui só fez duas ligações. Então eu vou ter que botar um hidrogênio aqui, vou botar um hidrogênio aqui. Esse aqui só fez duas, então ele vai precisar de mais um hidrogênio aqui, mais um hidrogênio aqui. Opa, Rafa, parou, pera aí. Esse carbono aqui, agora ele está fazendo 3. 1, 2, 3. É mesmo. Então, ele só vai precisar de mais um hidrogênio aqui na conversa. E esse hidrogênio vai entrar bem aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Então tá aí o hidrogêniozinho. Quando eu vou para o vizinho a ele, eu percebo que o vizinho tem 1, 2, 3 ligações também. Ah, tô vendo, Rafa. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio lá, moçada, só vai ser necessário mais um. E como é uma configuração do tipo cis, esses hidrogênios da dupla ligação estão voltados para o mesmo lado. Hidrogênios lá na dupla ligação estão voltados para o mesmo lado. Maravilha? E o que acontece quando esses dois hidrogênios estão voltados para o mesmo lado? Acontece o seguinte, hidrogênio tem carga positiva, hidrogênio tem carga positiva. Então, por ter mesma carga, esses dois hidrogênios eles tendem a se afastar, fofinho. E quando esses hidrogênios se afastam, eu gero uma torção na cadeia. Por isso que aqui eu estou mostrando uma cadeia com uma torçãozinha e aqui a gente mostrou uma cadeia linear. Ah, tô vendo, Rafa, olha só. Esse aqui vai precisar de mais um hidrogênio, mais um hidrogênio, mais um hidrogênio. Então, Rafa, quer dizer que os ácidos graxos insaturados de configuração cis, eles têm essa curvinha para o lado? É isso mesmo? A cadeia não é linear? Não é linear. Aqui, ó, a gente vai observar uma torção. Tá, Rafa, mas no final das contas, por que isso é importante? Ah, tchutchuco. Isso vai ser importante pelo seguinte. Quando a gente pegar, ó, vários ácidos graxos do tipo insaturado, né? Mais especificamente do tipo cis, a gente vai ver que eles não são lineares. Então eles vão apresentar, ó, é mesmo uma curvinha. Aqui também, ó,
curvinha. Aqui vai ter, ó, uma curvinha também. Aqui vai ter um... Ah, Rafa, então quer dizer que como eles são meio mal amanhados assim para um lado ou para o outro, que vai acontecer que eles não conseguem se aproximar muito, né? Não conseguem não, Tchuco. Então, eles só vão conseguir interagir aonde eles estão bem pertinho, ó. Interagiu aqui, aqui até conseguiria interagir também, né? Então, resultado, moçada, eles estão muito afastados um do outro, né? Então, eles vão apresentar um grande afastamento. E com esse afastamento, as interações entre os ácidos graxos vizinhos são menores. Então, a gente vai apresentar uma baixa coesão. E por apresentar uma baixa coesão, você já deve imaginar que como eles estão longe, estão livres, você não tem uma forma muito bem definida. O grau de liberdade entre os elementos é maior. Resultado, tchutchucos e tchutchucas, essa gordura ela vai ser observada no estado líquido. Ah, pera aí, Rafa. Então, se eu tenho gordura no estado líquido lá na minha casa, o óleo que eu uso na cozinha, é mesmo, o óleo é uma gordura líquida, o azeite é uma gordura líquida, né? Resultado, moçada, são gorduras do tipo insaturada de configuração cis. Lembrando que tanto o óleo quanto o azeite são gorduras de origem vegetal. O óleo que você tem na tua casa, ele é extraído da semente do girassol, ele é extraído da soja, né? O azeite, ele é extraído da azeitona. O azeite é óleo de azeitona. É mesmo, cara. Então, guarda assim comigo. Quando a gordura for animal, ela vai ser saturada, ela vai ser sólida. Quando a gordura for vegetal, ela vai ser insaturada, ela vai ser líquida. Porém, fofuchos e fofuchas, os seres humanos, né, dão um jeito para tudo na vida. E a gente desenvolveu um segundo tipo de gordura insaturada, que são aquelas de configuração trans, são as famosas gorduras trans. Deixa eu contar um pouco sobre a história das gorduras trans. Lá na época da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu foi que os campos, né, foram devastados, né, durante a guerra e as vaquinhas todas morreram, né, a maioria delas morreram. A produção de alimento diminuiu, a produção de leite diminuiu e mais especificamente a produção de manteiga diminuiu, até porque a manteiga é produzida a partir da gordura do leite, né? Resultado disso, os ingleses, né, eles ficaram sem manteiga para tomar o seu chazinho ali no fim da tarde. E aí os caras tiveram que improvisar usando gordura vegetal. Só que a gordura vegetal ela é muito líquida, não dá para você passar no pão. Então o que os caras fizeram? Pegaram uma gordura vegetal, como essa aqui, por exemplo, de configuração cis, e modificaram a estrutura dessa gordura, transformando de cis para trans. E você vai ver que a gordura trans ela é um pouco mais sólida do que a gordura cis. Ambas são insaturadas, ela vai ter a dupla ligação. Mas a gordura trans é um tanto quanto mais sólida. E aí daria para a gente produzir uma pasta parecida com a manteiga, que a gente começou a chamar de margarina. Tchutchuca, margarina, então, é um óleo de origem vegetal que a gente modifica por processos industriais, transformando aquela gordura do tipo cis em gordura do tipo trans. E aí a gordura trans ela acaba sendo mais pastosa e eu vou mostrar por quê. A brincadeira vai funcionar assim, ó. Na gordura trans, o que vai rolar? Os hidrogênios, na dupla ligação, eles estão em lados opostos. E isso vai trazer um caráter linear para aquele ácido graxo. E Rafa, mostra para mim que agora eu fiquei curioso, hein? Ó, fofinho, vou mostrar para você, ó. C-OH é o ácido carboxílico. Aí você vai ter carbono, carbono, carbono. Aí vou colocar uma dupla ligação aqui, carbono, carbono. Aí, lá vamos nós colocar os hidrogênios, ó. Vou colocar um hidrogênio desse lado, vou colocar um hidrogênio desse, completei as 4 ligações. Aqui para 4 falta 2. Eita, Rafa, peraí, esse aqui já tem 3, então ele só precisa de um hidrogênio, né? E o outro, o vizinho, já tem 3.
Então ele só precisa de um hidrogênio e o último camaradinho aqui, ó, vai apresentar lá os 3 hidrogênios na brincadeira. E aí repare uma coisa super legal, que os hidrogênios aqui, ó, eles estão virados para o lado oposto. Então quer dizer que a carga positiva de um aqui desse lado está bem distante da carga positiva do outro e eles não sofrem repulsão e a cadeia permanece linear. E aí, resultado, por ser linear, a gente vai ter esse aspecto, uma maior proximidade, maior coesão. Então a gordura ela começa a apresentar um estado um tanto quanto mais sólido. E aí a galera percebeu que essa gordura trans era muito bacana para usar gordura vegetal e produzir alimentos. Então a gente começou a produzir margarina, a gente começou a produzir sorvete, né, com gordura trans, que traz aquela pastinha gostosa, né, aquele recheio do chocolate lá, o treloso da vida, né, aquele recheio pastoso, gordura trans, moçada. Depois de muitos anos, a galera percebeu que o consumo excessivo de gordura trans, ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Isso por quê, moçada? Porque naturalmente o nosso organismo ele é preparado para metabolizar esse tipo de gordura aqui, ó. As nossas enzimas, elas conseguem quebrar essas ligações nessa posição, os hidrogênios do mesmo lado. Quando você coloca um hidrogênio para um lado e outro para o outro, numa configuração trans como essa aqui, a nossa enzima não sabe brincar, não sabe quebrar. Então, quando a gente consome gordura trans, essa gordura se armazena no tecido adiposo e a gente nunca consegue destruir, nunca consegue remover. Isso aumenta risco de obesidade, risco de doenças cardiovasculares. Fim das contas, gorduras trans foram proibidas, né? Se eu não me engano, aqui em 2019 para 2020, a Anvisa decretou, né, que aqui no Brasil, até 2023, deve ser abolida total e completamente dos alimentos, enfim, veiculado nos mercados e tudo mais. Então, as indústrias têm até 2023 para não utilizar mais gorduras trans, porque é realmente uma substância muito perigosa e que pode levar a uma série de doenças quando consumidas ao longo de uma vida inteira. Ô, tchutchuco! Essa aula é muito legal, né, moçada? Então a gente vai lembrar aqui, ó, que a maioria das gorduras são formadas por ácidos graxos. Existem alguns que são saturados, aqueles de origem animal. Existem os insaturados do tipo cis, de origem vegetal. E existem os insaturados de configuração trans, que são basicamente produzidos em indústrias. Fechou, tchutchucos? Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando a nossa aulinha por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!